Olá pessoal, vamos aqui para mais um vídeo rápido, resolvendo dessa vez duas questões apenas da lista de geometria analítica, né? Lembrando que o conteúdo dessa lista aborda a parte sobre vetores ainda, né, e suas propriedades, suas operações. Então, começando aqui pelo exercício 5, que diz assim: dados os vetores U, né, bidimensional com entradas 3 e menos 1, e V também, cujas coordenadas são menos 1 e 2, né, determine o vetor W que satisfaz essa igualdade aqui, né? Então, para resolver essa questão, entenda-se o seguinte: é uma equação e nossa variável é o vetor W, né? Então, antes de substituir os valores que eu tenho de U e V, vamos tentar simplificar essa expressão ao máximo, né, para nos poupar mais trabalho. Aqui a gente vê claramente que dá para aplicar a distributiva, né, da multiplicação em relação à soma ou subtração, ficando 4 vezes U e menos 4 vezes V. Então, nós temos aqui 4 vezes U menos 4 vezes V, né, mais 1/3 de W. Né? Aí vou trazer tudo isso que está aqui desse segundo membro da equação para o primeiro. Então, o 2U vai vir como menos 2U, né? E o V negativo vai vir como o W negativo vai vir como W positivo. E no segundo membro restará apenas o zero, certo? Então, olha o que temos aqui, ó. 4U e 2U, né? Isso aqui a gente já pode simplificar. 4U menos 2U vai ficar 2U, né? E temos aqui também 1/3 de W mais W, né? Isso aqui, ó, você fazendo o MMC, vai ficar assim, ó. É como você somar 1/3 com 1, né? Então, fica como denominador aqui é 1, você multiplica por 3 em cima e embaixo, né? Então vai ficar 3 mais 1 dá 4 sobre 3. Então o resultado dessa soma aqui, ó, 1/3 de W mais W, vai ser 4/3 de W. Isso menos 4V igual a zero, né? Então, como eu disse antes, o objetivo é encontrar o vetor W, né? O que o problema está pedindo. Então, ele é a nossa incógnita, né? Então, aquilo que a gente já conhece, que é o 2U e o 4V, né? Já que conhecemos o U e o V, vamos passar para o segundo lado da equação novamente. Então, aqui vai ficar 4/3 de W, né? O 4V que está negativo vai positivo e o 2U que está positivo vai negativo. Ok. Então, para simplificar ainda mais, a gente pode fazer assim, ó, passar o 3 multiplicando e o 4 dividindo, né, nesse lado da equação, ficando apenas o W, né? Vamos passar primeiro o 3, né? Vamos deixar o 4 aqui. Então, 3 multiplicando vai ficar 12V menos 6U, certo? Então, vou fazer até aqui na frente. Agora, passando o 4 que está multiplicando e dividindo para o outro lado, vai ficar como W igual 12V menos 6U, né? Tudo isso dividido por 4, né? Mas a gente sabe que quando tem um denominador só, né, para cujo numerador da fração seja uma soma ou uma diferença, a gente pode distribuir isso da seguinte forma, para ficar mais simples de ver esse passo. Pode colocar o 12V dividido por 4 subtraído de 6U também dividido por 4, né? Então, 12 por 4, a gente sabe que dá 3, né? E aqui, ó, dá para dividir por 2 em cima e embaixo, né? Então, vamos ver o que vai resultar. Tenho W igual a 3V menos 6 dividido por 2 vai dar 3, né? E
4 dividido por 2 vai dar 2. Né? Então, temos que W, a expressão mais simples que a gente pode colocar, o W é essa, 3 vezes V menos 3 meios de U. E a gente sabe quem é V e quem é U. Então, assim a gente consegue descobrir quais são as coordenadas do vetor W. 3 vezes o vetor V, aqui ó, é menos 1, 2. Né? Menos 1, 2. Menos 3 sobre 2. O vetor U é 3 e menos 1. 3 menos 1. Né? Assim, nós vamos ter o 3 multiplicando por um vetor, ele multiplica por cada uma das coordenadas, né? Ficando menos 3 e 6. E aqui é a mesma coisa. Né? Vou multiplicar 3 sobre 2 vezes 3, vai ficar menos 9 sobre 2. E menos 3 sobre 2, aqui na verdade, se eu multiplico menos 3, aqui ficaria mais, né? Então vou fazer assim, vou tirar o menos daqui, certo? Então o 3 sobre 2 só multiplicado por menos 1 vai ficar menos 3 sobre 2. Né? Agora a gente tem aqui uma diferença de vetores, né? Uma diferença que a gente pode transformar numa soma também, ó. Basta colocar aqui positivo e aqui fica negativo e aqui positivo, né? Isso mesmo. Então o W vai ficar somando cada uma das coordenadas dos vetores, né, as coordenadas correspondentes, tipo a entrada x com a entrada x do outro vetor. Então eu tenho menos 3 somado com menos 9, então fica menos 9 sobre 2. Né? E a outra entrada vai ser 6 somado com 3 sobre 2. Então, menos 3 menos 9 sobre 2, aqui ó, MMC, né? Vai ficar menos 6 menos 9 dá menos 15 sobre 2. E aqui também, 12 mais 3 dá 15 sobre 2. Né? E esse, então, é o nosso vetor W. Essas são as entradas que a gente ainda pode até colocar em evidência o 15 sobre 2, né? Aí fica 15 sobre 2 vezes menos 1 em 1. Quer dizer que o vetor W ele é múltiplo desse vetor menos 1 em 1. Né? Mas assim também está correto. Né? Então essas são as coordenadas do vetor W. A outra questão que a gente vai fazer é a questão 7 da lista. Questão 7 que diz assim, que dados os vetores U, menos 3 e 4 e V, menos 9 sobre 4 e 3, verifique se existem números A e B, tais que U é igual a A vezes V e V é igual a B vezes U. Né? Esse assim parece ser um pouco mais difícil, mas na verdade se a gente prestar um pouco de atenção assim no enunciado, for fazendo aos poucos, né, a gente vê que é bem simples. Né? Por exemplo, a gente quer descobrir quem são A e B. Né? Então tem que ter em mente, independente da abordagem que formos adotar, que o nosso objetivo é verificar se esses números existem. Né? Mas eles não são qualquer números, eles têm que satisfazer essas duas igualdades aqui. Então vamos para a primeira igualdade. Eu tenho que U é igual a A vezes V. Né? Então, a gente sabe quais são as coordenadas de U e as coordenadas de V. Então vamos colocar o U é menos 3 e 4. A vezes as coordenadas de V, que é menos 9 sobre 4 e 3. Né? Então, continuando aqui embaixo, o que eu tenho na verdade? Eu tenho menos 3 e 4 é igual a, multiplicando o A por cada uma das coordenadas, é menos 9 vezes A sobre 4 e 3 vezes A. Né? Então, a gente sabe que para um vetor ser igual ao outro, as suas coordenadas têm que ser iguais. Né? Assim, nós temos duas igualdades a ser consideradas. Então, a primeira é que menos 3, ou seja, a coordenada x do vetor tem que ser igual à coordenada x do outro vetor.
Então, menos 3 tem que ser igual a menos 9 vezes A sobre 4. Né? E tem também que a entrada y desse vetor tem que ser igual à entrada y do outro. 4 deve ser igual a 3A. Né? Mas não é difícil ver que, na verdade, essas igualdades são a mesma. Né? Porque, olha só, essa primeira igualdade aqui, como é que fica? Ó? O 4 vezes 3... Peraí, primeiro fazer assim... pode ser mesmo. Menos 12, né? É igual a menos 9 vezes A. Né? Mas, olha só, eu posso dividir esse lado por 3, né? Fazer assim, ó. Dividir esse lado aqui por 3 e esse lado aqui por 3 também. Desde que eu faça a mesma coisa dos dois lados, né? Tá valendo. Né? Então, assim eu tenho que menos 4 é igual a menos 3 vezes A. Né? Aí, multiplicando por menos 1, o que a gente tem? 4 é igual a 3A, igual a outra equação. As duas equações são a mesma, como eu disse de início. Então, isso facilita, né? Nossa coisa já era previsto que seria assim. Logo, o nosso A é o quê? O 3 está multiplicando, passa dividindo. É 4 sobre 3. Então, aqui encontramos o valor de A. Né? E quem é o valor de B? O valor de B a gente procede da mesma forma. Usa outra igualdade. Né? V é igual a B vezes U. Né? E a gente procede da mesma maneira. Quem é o vetor V? É menos 9 sobre 4 e 3. Então, menos 9 quartos, 3, é igual a B vezes o vetor U. O vetor U é menos 3 e 4. Certo? Então, vamos proceder aqui com a igualdade. B vezes menos 3 dá menos 3B e B vezes 4 é 4B. Né? E aqui a gente pode proceder no mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente, onde a gente vai ver que tem duas igualdades a serem consideradas, só que essas igualdades na verdade são a mesma, só estão escritas de uma forma diferente. Né? Então, vamos logo pular essa parte, né? E igualar duas coordenadas que sejam mais convenientes. Ó. Poderia igualar o menos 9 sobre 4 igual a menos 3b, ou então eu poderia fazer 3 igual a 4b. Né? Então, 3 igual a 4b é bem mais fácil para a gente, né? Logo, aqui, ó, 4b igual a 3, né? Portanto, b é 3 quartos. Então, achamos aí os dois valores A e B que satisfazem a igualdade. A é igual a 4 terços e B é igual a 3 quartos, certo? Então, nesse vídeo aqui era só essa dica aí sobre essas questões. Né? Espero que o raciocínio utilizado ajude na elaboração da solução das demais questões da lista. Né? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.